Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Juliano aqui novamente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Atualizar para vocês aqui então como está a plantação do morango, um sistema aqui semi-hidropônico nas calhas. Se está chegando no nosso canal hoje, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, seu comentário também. E aqui na descrição eu vou deixar o meu contato, pessoal, se alguém tem alguma dúvida em relação ao morango, né, e quiser alguma dica, pode me chamar aí no WhatsApp também. Eu também tenho um curso voltado para o cultivo do morango sistema semi-hidropônico. Então, se tu tem interesse, vou deixar o meu contato aqui na descrição. Beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês aqui a quantidade que produziu de morango no mês de junho, né? Hoje dia 2 de julho, um mês de junho aí onde teve muita chuva, né? Chuva acima da média. Teve 2 períodos ali de bastante frio também. Então foi um mês aí que não deu muito em produção, pessoal. Não produziu muito. A gente não teve aqui muitas perdas por causa de fungos, né? Até mesmo por causa da chuvarada ou por causa aí da umidade. A gente não teve muitas percas. Realmente foi um período aí onde o morango ele não produziu muito por causa do frio, né? Uma que ele demora para se desenvolver, né, e outra ele demora para madurar também, né? Então, até o amadurecimento dele agora nessa época normal, né, ele demora mais. Ainda que as estufas aqui elas estão todas fechadas, ó. Hoje aqui em Chapecó teve mínima aí de -2 negativo, né? Então agora no momento que eu estou gravando o vídeo, que início da tarde o tempo já esquentou bastante. Então, e nos próximos dias já é para esquentar. Então o morango ele já vai começar a se desenvolver um pouco mais rápido, né? Falar um pouco para vocês aqui também, pessoal, a quantidade de mudas que a gente está trabalhando hoje aqui. Hoje aqui as nossas estufas, o comprimento delas é 55 metros por 5 de largura, né? E são 3 estufas que a gente tem. Então que dá um espaço aí de 15 por 55, né, todo ele com morango. E aí eu vou passar para vocês aqui um pouco a relação da quantidade de mudas que a gente tem nesse espaço. Primeira coisa, pessoal, é o espaçamento que tu vai plantar as mudas. O espaçamento aqui a gente utiliza ele a 20 centímetros. 20 centímetros uma muda da outra, né, um espaçamento bom. Aqui a gente tem um espaçamento de 15 a 20 centímetros uma calha da outra. Então, para quem via os outros vídeos lá nos outros canais, aqueles mais antigos, logo que nós iniciamos e plantamos a gente plantava nos slab, a gente tinha bancada aí com até 3 fileiras de slab, né? Então dava muito mais trabalho e muito mais percas de morango, porque ficava muito amontoado, né? Era uma bancada ali de 1 metro com 3 fileiras, ficava mais ruim para colher, né? Principalmente a do meio, no caso seria aqui, teria mais uma aqui, ó. Então ficava muito ruim, né? Para você fazer poda, para você colher, para você fazer uma aplicação de produto. Quando tem uma infestação de ácaro, né? Principalmente ali tanto o ácaro do enfesamento quanto o ácaro rajado, né? Qualquer um dos dois, quando toca de dar uma infestação muito grande e você não controlar ele muito rápido, depois é complicado para você controlar. Então tinha momentos, né? A gente lá atrás, quando iniciou ali, teve momentos que a gente teve que fazer até uma poda mais drástica, né? Para poder estar controlando o ácaro, né? Por quê? Porque um pouco era por causa disso, estava muito amontoado as mudas. Então é mais difícil, e até para colher também é ruim, né? Então, hoje aqui nesse espaço que a gente plantou, se fosse plantar igual a gente plantava aquela vez, dá para pôr muito mais muda no mesmo espaço, né? Mas é que nem eu falei para vocês, perdem produção, porque chega nesse período de inverno, perdia muito morango também por podridão e mofo cinzento, porque não se tinha muita ventilação entre uma muda e outra, né? Então, o nosso espaçamento aqui é 20 centímetros, uma muda da outra. Então num espaço aí de 1 metro vai caber 5 mudas. Vou pegar meu caderninho aqui para mim não me perder nas contas, para mim passar para vocês. Só deixa eu posicionar aqui o caderno. Então cada bancada são 2 fileiras. Cada fileira tem 275 mudas, né, que são 5 mudas vezes 55 metros de comprimento que tem aqui. Então cada bancada dessa aqui, com 2 fileiras, a gente tem 550 mudas de morango. E cada estufa a gente tem 2.475. Então cada estufa, se tu vai fazer uma estufa aí de 5 por 55, tu vai conseguir pôr aí, se tu colocar às vezes um pouco mais perto, né, aí poucos centímetros mais perto uma muda da outra, pode conseguir pôr aí até 2.500 mudas, né? Cada estufa de 5 por 55. Então se a gente pegar hoje aqui um total
estamos trabalhando, fiz uma conta aqui mais exata do que eu tinha passado num outro vídeo para vocês. Estamos trabalhando aí hoje com 7.425 mudas, né? Então eu tinha passado num outro vídeo, acho que era 8.000 mudas, é porque eu já estava somando uma última bancada lá que ainda não foi plantado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado na soma total para depois, quando fazer a média da produção também, né, para não se perder nas contas, né. E aí eu vou passar aqui para vocês a quantidade que a gente colheu nesse mês de junho. Esse mês de junho a gente nem todas essas 7.425 mudas estão produzindo, né? Por quê? Porque essa bancada aqui é uma bancada nova, então não dá muito para a gente colocar na conta de produção, porque ele produziu pouco ainda. Essa outra bancada aqui também, essas duas mais velhas ali já são mudas que estão produzindo aí há 2, 3 anos já, né? Essa aqui também já está produzindo há um tempo. Aí ali nós temos mais duas bancadas com mudas novas, né? Se essa aqui está produzindo pouco ainda, né? Quem dirá aquelas ali está soltando apenas estolões ainda. Então hoje nós estamos aqui com 4.400 mudas em produção, pessoal. São 8 bancadas apenas, né? Então um pouquinho mais da metade aí que está produzindo bem. Nesse mês de junho a gente colheu 440 kg de morango, né? Então tu vai pensar, nossa, deu bastante, Juliano. Não deu. Por isso que eu falo para vocês. Outro dia um rapaz perguntou lá no grupo quantas pessoas precisa para dar conta de um espaço como esse aqui. Aqui apenas duas pessoas conseguem, pessoal, né? Aí ele perguntou quantas horas de trabalho por dia em média. Não dá para a gente passar uma média, porque como eu falei para vocês, agora no inverno não se tem muito trabalho, né? É só manutenção e cuidar. Agora no verão, no pico de produção, por exemplo, a gente vem colher aqui 5 horas da manhã, termina de colher aí 7h30, 8 horas, depois vai arrumar, vai até umas horas da tarde, início da noite arrumando morango, né? Porque às vezes tu colhe aí 80 quilos, 100 quilos, né? No caso numa cesta, aí na segunda-feira é colhido de novo, aí na terça-feira é colhido de novo, né? Então chega a época de pico de produção, se trabalha muito mais, né? Então deu 440 quilos, se a gente for dividir aí por essas 4.400 mudas que estão em produção, deu 10 gramas de morango por cada muda, né, de produção. Então foi uma média baixa, mas como eu falei para vocês, no verão essa média vai aumentar. No verão aí cada muda vai produzir aí 80, 100 gramas, né, por mês. Então aumenta bastante a média, né? Principalmente essas mudas novas aqui, ó, o primeiro ano de produção do morango é onde ele mais produz, né? Depois do segundo ano ele também produz bem, depois no terceiro ele já vai caindo, né? Então uma dica que eu passo para vocês é levar no máximo aí a 2 anos. 2 anos ou 3 anos, se tu quiser estender um pouco, mas no terceiro ano já vai produzir um pouco menos, né? Então tu 2 anos aí de produção, no terceiro ano tu já coloca mudas todas novas, né? E aí você consegue sempre ter uma média boa de morango. Então se a gente for fazer toda essa conta dividido pelo valor que a gente vende o morango hoje aqui, que é 30 reais, vai dar aí 13.200 reais, né? Isso bruto, né, pessoal? Porque tem a adubação, tem algum produto que às vezes é aplicado, né? Tem as embalagens para tá vendendo, né, e tal. Então esse foi um valor bruto aí de 13 mil e um pouquinho a mais, né? Então foi uma produção, como eu falei para vocês, esperado na média, né, pelo frio que fez nesse período aí do mês de junho. Agora mês de julho parece que já não é para fazer tanto frio, né? É para fazer frio, frio na média, um frio normal, né? E não é para chover tanto também. Então, e essas mudas aqui, mais aquelas outras duas bancadas ali, elas já vão começar esse mês de julho a produzir um pouco melhor, né? Então já vai aumentar aqui um pouco a nossa produção. E aí eu vou falando para vocês, né, todos os meses, talvez semanalmente também passar para vocês que o quanto que foi colhido na semana, né? E para a gente lá no período aí de um ano de produção, a gente vê mais ou menos quanto de morango foi colhido, para a gente ter certinho aí uma média, uma base, né, de quanto que cada muda de morango produziu. Beleza, pessoal? É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Então se tu for plantar aí, você mais ou menos já sabe, né, o espaçamento e a quantidade de mudas que dá para pôr aí num espaço de 55 por 5, né? Você com espaço desse aqui com 2.500 mudas aí, se tu conseguir colher aí uns 1.800 kg de morango por ano, né, que é no período de um ano aí de produção, tu consegue tirar um valorzinho bom aí, né? É o que eu falo sempre pro pessoal.
um ano e meio aí de produção vai para você pagar todo o teu investimento, né? Porque para plantar morango tá bastante alto, né? Tudo que for fazer, na verdade, tá caro, né? Mas o morango é uma cultura boa de trabalhar, porque com 60, 90 dias ele já começa a produzir, né? E você já começa a tirar o teu investimento, né? E toda essa estrutura aqui, como a gente fala, né? Toda essa estrutura aqui de estufa, de bancada, tudo isso aqui já tá pago, né? Já tá pago. Então a única coisa que a gente vai gastar nos próximos anos é troca de mudas. Talvez daqui a um tempo essas calhas aqui vai tá com algum problema, a gente troca, né? Porque isso aqui nunca mais termina. O arame também, os palanquinhos tudo tratado, né? O substrato, a cada aí 4, 5 anos tu pode estar comprando um substrato novo e trocando, né? Então realmente o gasto mesmo é inicial, né? Quando você faz toda a montagem das estufas. Depois que se paga, aí começa realmente ter bastante lucro. Olha só como dá para observar bastante morango madurando ainda, né? Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.